Relato de um ex-delegado. O invisível na Delegacia 47. Eu trabalhei como delegado por mais de 20 anos. Minha carreira foi marcada por situações pesadas. Crimes brutais, interrogatórios intermináveis, cenas de violência que me tiravam o sono. Lidar com pessoas vivas, com suas mentiras, desespero e perversidade já era desgastante o suficiente. Mas o que mais me aterrorizava não eram os criminosos ou as vítimas. Era o que não podia ser visto. Aquilo que ninguém explicava, mas que todos na Delegacia 47 sentiam. A delegacia ficava em uma área isolada de uma cidade do interior. O prédio era antigo, com paredes rachadas e corredores mal iluminados que cheiravam a mofo. Diziam que, antes de ser delegacia, o local funcionara como um pequeno hospital durante a gripe espanhola. Na sala onde ficava o arquivo morto, já houvera uma enfermaria onde muitos morreram sem sequer saber que estavam doentes. Sempre considerei essas histórias como folclore, até que comecei a viver o pesadelo. Tudo começou numa noite de plantão, pouco depois da meia-noite. Estava na minha sala preenchendo relatórios de um caso de homicídio. A delegacia estava silenciosa, exceto pelo som ocasional de uma cadeira rangendo ou de passos no corredor. Achei que fosse o escrivão. Souza, é você? Perguntei. Não houve resposta, mas os passos continuaram, lentos e arrastados, como se alguém estivesse descalço. Levantei-me para verificar, mas o corredor estava vazio. Quando voltei para a sala, encontrei meu café derramado sobre os documentos. Jurei que deixara a caneca no canto da mesa. Um detalhe pequeno, mas suficiente para me deixar desconfortável. O episódio seguinte foi mais difícil de ignorar. Estávamos interrogando um suspeito de roubo. Ele estava nervoso, suando frio, mas não era por causa das perguntas. Ele olhava fixamente para um canto da sala, como se alguém estivesse parado ali. Quem está ali? Ele perguntou de repente, interrompendo o depoimento. Não há ninguém, João. Concentre-se nas perguntas. Respondi, tentando mantê-lo focado. Ele começou a gritar, a se debater, dizendo que uma mulher estava sussurrando no ouvido dele. Disse que ela tinha olhos vazios e um sorriso que não era humano. Tivemos que interromper o interrogatório e o suspeito foi levado ao hospital, onde foi diagnosticado com um surto psicótico. Mas o mais perturbador foi ver o vídeo da sala de interrogatório. Revisei a gravação naquela mesma noite. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal, até que um ruído estranho surgiu no áudio, como um gemido baixo e contínuo. E então, por um breve segundo, uma sombra se moveu no canto que o suspeito tanto olhava. A sala de arquivos era o coração sombrio da delegacia. Nenhum funcionário gostava de entrar lá sozinho, principalmente à noite. Diziam que era onde as coisas mais estranhas aconteciam. Eu mesmo evitava aquele lugar, mas um dia precisei buscar um processo antigo. Enquanto procurava os documentos, ouvi uma risada baixa, abafada, como de uma criança. Meu sangue gelou. Fingi que não ouvi. Mas segundos depois, algo caiu atrás de mim. Quando me virei, vi que uma das gavetas do arquivo estava aberta e os papéis espalhados pelo chão. Tentei ignorar, mas ao me abaixar para pegar os documentos, senti como se alguém estivesse atrás de mim. Não tive coragem de olhar. Saí de lá apressado e prometi a mim mesmo que nunca mais entraria naquele maldito arquivo sozinho. A gota d'água aconteceu no meu último ano como delegado. Um homem foi levado à delegacia por tentativa de homicídio. Ele estava transtornado, dizendo que vozes o haviam mandado matar a esposa. Na cela, ele passava as noites gritando e batendo na porta, implorando para sair. Uma madrugada,
A cela ficou silenciosa. Achei que ele finalmente tinha se acalmado, mas quando o carcereiro foi verificar, encontrou o homem enforcado com um lençol. Isso, por si só, já seria trágico o suficiente. Mas o que veio depois foi ainda pior. Naquela noite, as câmeras de segurança capturaram algo que me assombra até hoje. Pouco antes do horário estimado da morte, a câmera que dava visão do corredor da carceragem mostrou uma figura escura parada em frente à cela dele. Ela não tinha rosto, apenas um contorno humano que parecia pulsar. A figura ficou ali por alguns segundos antes de desaparecer. Depois disso, comecei a ouvir passos no corredor da minha casa, a sentir o peso de um olhar invisível enquanto dormia. A delegacia havia deixado uma marca em mim, uma cicatriz invisível que me seguia aonde eu fosse. Pedi minha aposentadoria meses depois. Não contei nada para meus colegas, mas até hoje, quando passo perto de qualquer delegacia, sinto um arrepio na espinha. Aprendi que o verdadeiro terror não está apenas nas atrocidades humanas, mas no que nos observa do outro lado, esperando para se revelar. Relato de um investigador. O invisível na delegacia de Santa Luísa. Meu nome é Elias e fui investigador por mais de 15 anos na delegacia de Santa Luísa, uma cidade pequena no interior do Brasil, cercada por matas fechadas e com uma história pesada de crimes e tragédias. Trabalhar como policial já é por si só um ofício difícil. Você precisa ser frio diante de cadáveres, desconfiar de todos e carregar no peito as histórias de desespero que se acumulam a cada plantão. Mas o que vivi naquela delegacia ultrapassava qualquer lógica. A delegacia de Santa Luísa ficava em um prédio antigo, construído nos anos 40. Antes de abrigar as operações policiais, o lugar havia sido uma casa de detenção para escravizados fugitivos. Com o tempo, virou quartel militar, depois prisão provisória e, por fim, delegacia. As histórias macabras que rondavam o prédio eram conhecidas, mas tratadas como exagero, até mesmo pelos mais experientes. Eu também não acreditava, até que comecei a sentir, ouvir e ver o que não podia ser explicado. A primeira vez que senti algo estranho foi em um plantão noturno. Eu estava sozinho na recepção, revisando relatórios de ocorrências. Tudo estava silencioso, exceto pelo barulho de um ventilador velho que chiava de vez em quando. Por volta das 2 da manhã, ouvi um choro baixo vindo da carceragem. Era um som fraco, mas constante, como o de uma criança. Achei estranho porque, naquela noite, não havia ninguém preso nas celas. Peguei minha lanterna e fui verificar. Quando entrei no corredor da carceragem, o choro cessou. Dei uma volta, conferi cada cela, mas tudo estava vazio. Quando estava prestes a voltar para a recepção, ouvi o choro novamente, agora mais próximo, vindo de trás de mim. Quando me virei, vi uma sombra passar rapidamente por uma das celas. Senti meu corpo paralisar, como se algo pesado tivesse se sentado sobre meu peito. O arquivo da delegacia era o lugar mais evitado por todos. Era um cômodo pequeno, sem janelas, com prateleiras metálicas que rangiam a cada movimento. Sempre precisei buscar processos antigos lá, mas evitava entrar sozinho, principalmente à noite. Uma vez, por volta das 9 da noite, fui buscar um inquérito arquivado. Assim que entrei, senti a temperatura despencar. O ar ficou pesado, quase insuportável. Enquanto folheava os documentos, uma das pastas caiu sozinha no chão. Ao me abaixar para pegar, vi algo pelo canto do olho. Uma sombra escura se movendo entre as prateleiras. Travei. O som das prateleiras rangendo ficou mais intenso, como se alguém estivesse correndo ao meu redor. Saí dali apressado, mas antes de fechar a porta,
Olhei para trás. Juro que vi uma figura alta, completamente escura, parada no fundo do corredor. Um dos episódios mais perturbadores aconteceu durante um interrogatório. Estávamos lidando com um suspeito de feminicídio, um homem frio e calculista, que não demonstrava nenhum arrependimento. Durante o interrogatório, ele começou a suar e a olhar fixamente para o canto da sala. "Ela está aqui, não está?" Ele murmurou. "Quem está aqui?" Perguntei, tentando manter o controle da situação. Ele começou a gritar, dizendo que a mulher que ele havia matado estava ao lado dele, sussurrando em seu ouvido. Minutos depois, ele caiu da cadeira, se debatendo como se alguém estivesse pressionando seu pescoço. Quando os policiais entraram para contê-lo, ele parou de gritar e ficou imóvel, olhando para o teto. Após o episódio, revisamos a gravação da sala. Em um momento, o vídeo capturou um vulto claro, passando rapidamente por trás do suspeito. O áudio também registrou um som que parecia um suspiro longo e pesado, seguido de um choro abafado. A cela 4 era a mais temida da delegacia. Funcionários mais antigos contavam que durante os anos 70, um homem acusado de assassinar sua família inteira se enforcou ali. Desde então, todos que ficavam presos naquela cela relatavam pesadelos, arrepios e vozes que pareciam vir das paredes. Certa vez, um detento foi encontrado em estado de choque. Ele havia arranhado as paredes da cela até suas unhas sangrarem, dizendo que uma figura sem rosto ficava sentada no canto, observando-o durante toda a noite. Após esse episódio, a cela foi interditada. Mas, mesmo vazia, ninguém gostava de passar perto dela. Durante a madrugada, era comum ouvir batidas vindas de dentro, mesmo quando estava trancada. O episódio que me fez pedir transferência aconteceu no meu último plantão. Estava sozinho na sala de investigação, quando ouvi passos pesados no corredor. Fui verificar, mas o lugar estava vazio. Quando voltei para a sala, todas as luzes piscaram ao mesmo tempo e o computador desligou. Ouvi sussurros vindos de todas as direções. Vozes misturadas que não consegui identificar. As prateleiras começaram a balançar e a porta da sala se fechou com força. Senti um arrepio subir pela espinha quando percebi que não conseguia me mover. Olhei para o canto da sala e vi uma figura escura, com braços longos e desproporcionais. Ela não tinha rosto, mas seus olhos brilhavam em um tom vermelho fraco. Assim que tentei gritar, tudo parou. A figura desapareceu. As luzes se estabilizaram e eu consegui me mover novamente. Na manhã seguinte, entreguei meu pedido de transferência. Hoje, trabalho em uma delegacia em outra cidade, mas as lembranças da delegacia de Santa Luísa ainda me assombram. Aprendi que o verdadeiro terror não está apenas nas atrocidades que vemos, mas naquilo que nos observa do outro lado, esperando por um momento certo para se manifestar. Relato de um delegado. O caso da Sala 7. Meu nome é César Tavares. Sou delegado há mais de 25 anos em uma delegacia pequena, no interior de Minas Gerais, em uma cidade chamada Santo Arcanjo. Durante minha carreira, sempre lidei com o pior lado da humanidade: homicídios, tráfico, sequestros. Já vi coisas que fariam qualquer um perder o sono. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para os eventos que ocorreram na delegacia em 2018. A delegacia é antiga, construída nos anos 1950. As celas ficam no subsolo e o lugar é claustrofóbico, com paredes de concreto descascadas e iluminação fraca. Funcionários brincavam que ali era mais prisão do que delegacia. Entre as celas, havia uma que todos evitavam, a Sala 7. Não era usada há anos, mas ainda estava lá,
com suas grades enferrujadas e uma energia que fazia o ar parecer mais pesado. Diziam que ali, décadas atrás, um preso matou outro a facadas e depois tirou a própria vida. Nunca dei ouvidos a essas histórias, pelo menos até aquele ano. Tudo começou em uma noite de plantão tranquila. Eu estava em meu gabinete, revisando relatórios, quando ouvi passos no corredor. Levantei a cabeça e chamei. Quem está aí? Nenhuma resposta. Os passos continuaram, um som firme, como botas pesadas batendo no chão. Peguei minha arma e fui investigar, pensando que algum detento tivesse escapado. Quando cheguei ao corredor, estava vazio. No entanto, senti um arrepio estranho. O ar parecia mais gelado e meu instinto dizia que algo estava errado. Falei com um dos carcereiros, o sargento Almeida, que jurou que não havia ninguém andando por ali. Mas ele parecia desconfortável, como se quisesse dizer algo, mas não tivesse coragem. Na semana seguinte, o caso piorou. Um suspeito de homicídio havia sido preso e colocado em uma das celas. Ele estava agitado, gritando que via uma sombra na porta da cela. A princípio, achei que ele estava drogado ou tentando nos manipular. Mas, naquela mesma noite, as câmeras de segurança captaram algo. Enquanto revisávamos as gravações, vimos uma sombra escura se formar no corredor das celas, parada exatamente em frente à sala 7. Ela não tinha forma definida, mas parecia humana. Todos na sala ficaram em silêncio, sentindo o pavor crescer. Eu tentei manter a postura. Deve ser um defeito na câmera. Mas, no fundo, sabia que não era. Dias depois, algo muito pior aconteceu. Era madrugada, quando um dos detentos começou a gritar desesperado, pedindo ajuda. Ele estava na cela ao lado da sala 7. Corremos até lá e encontramos o homem encostado na parede, os olhos arregalados de puro terror. Ele tremia e murmurava: "Ele está aqui. Ele está aqui." Perguntei quem era ele, mas o homem só apontava para a sala 7. Quando olhei para dentro da cela, juro por Deus vi algo. Era uma figura alta, encurvada, com olhos brilhantes e um sorriso que não parecia humano. Pisquei e ela desapareceu. O detento morreu naquela mesma noite, vítima de um ataque cardíaco. Ele era jovem, saudável, não fazia sentido. Decidi investigar a fundo o que estava acontecendo. Conversei com funcionários antigos da delegacia e todos mencionaram a lenda do preso que morreu na sala 7. Porém, havia algo mais. Durante a construção da delegacia, os trabalhadores haviam encontrado ossos enterrados no local, possivelmente de um cemitério antigo. Ao invés de reportarem, decidiram concretar tudo e continuar a obra. Comecei a notar um padrão. Todos os eventos estranhos estavam ligados àquela sala. Funcionários evitavam passar por ali e alguns pediram transferência. Um deles, antes de ir embora, me disse algo que ainda ecoa na minha mente. Aquilo ali não é humano, delegado. É como se o lugar estivesse amaldiçoado. A coisa mais perturbadora aconteceu pouco tempo depois. Estava de plantão, sozinho na delegacia, quando a energia caiu. Peguei uma lanterna e fui verificar. Assim que cheguei ao corredor das celas, ouvi uma risada baixa, gutural, que parecia vir de todos os lados. Meu coração disparou. A lanterna piscou e por um segundo vi a mesma figura da gravação, parada dentro da sala 7. Desta vez, ela falou: "Você também vai ficar aqui." Corri para o gabinete, tranquei a porta e fiquei lá até amanhecer. Pedi transferência dias depois. Deixei Santo Arcanjo, mas as memórias daquele lugar ainda me assombram. Não sei explicar o que vi, mas tenho certeza de que há algo naquela delegacia que não pertence a este mundo.
A sala 7 continua lá, trancada, como um aviso silencioso para quem ousar se aproximar. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.